Então, se você tá na carne, você vai cair. E você vai cair, porque tá ali, na sua frente, e você pode cair. Mas se você estiver no Espírito Santo, naquele momento, Deus vai te direcionar a fazer outra coisa. E aí você não vai cair, você vai ficar firme, você vai ficar inabalável no Senhor, você vai ser uma nova pessoa, você vai ser um novo canal do Senhor, entende? Gente, quanto mais no Espírito eu ando, mais posicionado eu fico. Isso. Porque mais íntegro com aquele que é a integridade, que é Cristo, com Deus, mais ainda eu fico. Então, gente, você é jovem, tá me ouvindo, tá me vendo aí no YouTube, tá me vendo aí, tá me ouvindo nas outras plataformas, tá com dificuldade de se posicionar, primeiramente procure alguém, no meu caso específico, Discipulado ajuda é, muito. é, no meu caso específico tem o apóstolo Abel que me ajuda muito, mas veja, existe também uma questão de autoridades que às vezes estão mais perto de ti, autoridades que estão mais perto de ti. Existe uma coisa chamada que são as autoridades que estão mais perto de ti, que são quem? Pai e mãe. Às vezes a gente acha que talvez porque nosso pai e nossa mãe não são cristãos ou são meios, talvez não tenham um posicionamento igual ao nosso em muitas coisas, a gente acha que a gente não tem que ouvir eles. Pelo contrário, a Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe para que seus dias se prolonguem sobre a terra. Então a gente tem que buscar um discipulado. Mas às vezes dentro de casa a gente tem a pessoa que mais pode falar a verdade na cara dura pra gente, que é a nossa mãe, nosso pai, que vai falar a verdade e vai nos limpar ali. É. Então, veja, a gente às vezes quer ouvir a voz de Deus de alguém que não está convivendo com a gente 24 horas por dia. Mas às vezes a pessoa que mais pode nos ajudar a nos posicionar é o nosso pai e nossa mãe que estão ali nos vendo. Teve aquele culto do Só Falta Você e... Meu Deus, isso é forte. E a minha mãe, ela foi. E minha mãe, quando eu me converti, ela, por alguns motivos que eu próprio cavei, eu próprio errei, eu me afastei um pouco, assim, eu fui um cara que eu fui, vamos dizer assim, eu fui muito... Isso é erro meu, tá? Isso eu errei como carne, como homem, né? Fui muito rude em casa, sabe? Tipo, eu tava dentro da igreja, convivi em comunhão, vamos se dizer assim, né? Tipo, tinha comunhão na igreja, tudo mais fora também, com alguns amigos, com algumas pessoas. Mas em casa eu deixava faltar. E pra mim eu tava, tipo, eu entrei numa rotina que pra mim tava tudo bem, sabe? Pra mim tava tudo bem. Só que agora eu tô falando isso sobre os jovens, que às vezes pode ter até alguém aqui que tá escutando a gente que vai falar, pô, mas como é que eu vou pedir conselho pra minha mãe se minha mãe não me dá ouvido? Será que ela não dá ouvido ou a gente não parou pra escutar? Sabe? Porque a Bíblia diz, honre teu pai e tua mãe. Mas... E no culto do Só Falta Você, no final do culto, toda a vida aqui, na verdade todos os momentos que eu encostava na minha mãe, eu dava a mão pra ela, eu abraçava ela e eu chorava, cara. E eu chorava e chorava e chorava. E na minha mente só conseguia vir a palavra perdão. E eu, tipo, olha só, a palavra vinha a palavra perdão e eu querendo perguntar pra Deus o porquê do perdão. Sendo que eu já sabia que eu tinha que ter pedido esse perdão muito tempo atrás. E eu pedi perdão pra ela no culto, tá? Que eu chorei, que nem um... Meu Deus do céu, eu de lembrar eu me emociono, né? Eu pedi perdão pra ela, porque quando a gente tá posicionado em Cristo Jesus, a gente tem que entender que nós temos uma família. Uhum, Nosso primeiro ministério... Ah, você tem um ministério evangelístico. uhum, Beleza. Antes de eu ganhar a minha cidade, eu tenho que ganhar minha família. Ganhei minha família, ganhei minha cidade, uhum. ganhei minha nação, ganhei o mundo. E assim é engraçado porque às vezes mesmo sendo da família, às vezes a família não quer ouvir tanto. Mas aí que tá. A gente tem que estar posicionado independente se vão ouvir ou não vão. E aí é uma chave, né, que a gente pode pensar agora em relação ao posicionamento também. A família é o primeiro lugar para a gente aprender a ser cristão. Sim, Porque o que você é dentro da sua casa, você vai ser lá fora. isso. E como você trata as pessoas que estão dentro da sua casa, você vai tratar lá fora. E como você lida com os problemas que estão dentro da sua casa, que aconteceram, como você conserta aquilo, chama a gente, vamos acabar com isso de uma vez, vamos resolver. Como a gente lida com essas coisas, a gente vai lidar com todo o resto. Porque a igreja é família. Isso. Porque lá no princípio, tudo começou como uma família. E agora, na volta de Cristo, tudo termina também como uma família edificada. Não só uma igreja apenas, mas uma família, um corpo unido. E para esse corpo ser unido, ele precisa estar posicionado. E qual que é a palavra, qual que é o versículo que hoje te mais chama atenção sobre posicionamento aí? Eu a palavra que mais me chama a atenção, na verdade já me chama a atenção desde o dia, tá aqui anotadinho, do dia 24/10/2022, que é Romanos 12, do versículo 1 ao versículo 2, que fala sobre a conformação, né? A palavra diz assim, Romanos 12, versículo 1 e 2. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo que ele fez por vocês.
que seja um sacrifício vivo, santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus o transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim que experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Amém. Quando a gente se posiciona, a gente vê isso aqui é muito rápido. Eu, pelo menos comigo e com algumas pessoas que eu conheço, para a gente começar a ver 1% da boa, perfeita e agradável vontade de Deus em nossas vidas, quando a gente se posiciona, a gente começa a ver isso. É rápido que eu digo, não digo tipo, me posicionei hoje e amanhã. Não. Mas quando a gente se posiciona e começa a brigar contra a nossa carne, começa a ler a palavra, começa a orar, em vez de murmurar, cantar, em vez de achar situações só para reclamar, falar que o tanto que sofreu, não, o quanto que eu aprendi. O quanto que, sabe, reconhecer as situações que a gente passou pra gente crescer, não pra gente se lamentar. Porque às vezes não é o tanto que aconteceu errado, é o tanto que você está disposto a consertar aquilo ali. Exato. Porque às vezes o posicionamento, ele entra num lugar de conserto muito grande. Porque se posicionar é eu entender que agora eu estou em Cristo e eu tenho que reconciliar. Eu já fui reconciliado com Deus agora nessa nova vida em Cristo, mas eu quero que o ambiente que eu estou também seja reconciliado com Deus, porque Jesus fez essa obra. E como que a gente faz isso? Se posicionando. E como que a gente se posiciona? Estando com pessoas, nesses ambientes, estando na palavra de Deus e estando em uma vida de oração, que foi o primeiro e o segundo podcast. Isso, exatamente. Porque esse terceiro, ele é a continuação do primeiro e do segundo. E o quarto vai ser a continuação desses. Eu não sei qual que vai ser o tema do quarto. Para você ter uma ideia, porque tudo o Espírito Santo vai dando e a gente vai fazendo. Mas é para você entender que, primeiro, a gente falou, primeiro podcast sobre oração, segundo podcast sobre leitura da palavra e o terceiro agora falando sobre posicionamento, porque eu não sei qual vai ser o quarto. Deus vai mandar o episódio, a pessoa que vai falar sobre isso. Mas é para dizer para você que está me ouvindo aí de casa que o que vai nos fazer permanecer não é que não vamos ter lutas e não é que não vamos ter dificuldade, mas é andar nesse Espírito Santo, andar com o Espírito Santo, andar nele, andar com ele todos os dias, sabe? E ter esse cuidado, esse zelo de, tipo assim, ter esse zelo de, tipo assim, ouvir ele nas pequenas coisas, sabe? Porque muita gente quer ouvir as grandes coisas de Deus, mas esquece de ouvir as pequenas coisas. Eu aprendi essa semana com uma pessoa que, na verdade, eu via isso, mas eu não dava tanto atenção pra isso. Mas eu aprendi com uma pessoa essa semana, que a pessoa virou pra mim e falou assim, quando a gente espera em Deus, em todos os sentidos, né? Em todos os sentidos. Quando a gente quando a gente está posicionado e a gente espera a nossa vida em Deus, quando a gente descansa no Senhor, a gente aprende a dar atenção nos pequenos detalhes. Porque aí, quando a gente vê o grande mover de Deus nos pequenos detalhes, a gente fica maravilhado com aquilo. Costumo dizer para as pessoas que você ouve falar de Deus, ou você ouviu falar de Deus, ou você conhece. Tem um louvor que fala que é assim, aquele... Quem já pisou nos santos dos santos em outro lugar não sabe viver. E isso é realidade. Quando a gente reconhece Cristo, é difícil a gente não se posicionar. Se a gente não se posicionou é porque a gente não conheceu a Cristo ainda. Quer dizer, a gente ouviu falar, mas a gente não reconheceu ele em nossa vida.